Amém, senhores. Vamos então falar do filho de Jacó, né? Aquele que foi o filho caçula dele por algum tempo, um bom tempo, na verdade, que é José. Então, o tema de hoje é o mistério do bilhete não enviado. Se você está se perguntando o que significa isso, vai ficar claro para você com o tempo. Tomara que fique, né? Senão fracassei terrivelmente. Então, vamos lá. Embora a maioria de nós conheçamos bem a história de José, né, aquele rapaz vendido como escravo pelos irmãos, que foi parar no Egito, né, e aí no fim daquela odisseia toda, ele se reconcilia com os irmãos de coração arrependido, transbordando de misericórdia e falando: não se recriminem, foi para salvar vidas que Deus me enviou ao Egito. Né? E a gente vê esse exemplo de perdão, de reconciliação, e a gente olha para ele e fala: que rapaz, que homem de Deus é esse José, né? E ficamos tão inspirados pelo exemplo dele. Como diz o nosso amigo Ettore, né? É hora da gente aprofundar na verdade dos fatos. É isso. Então é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Sobre esse rapaz que ele era muito querido pelo pai, não é? Que deu-lhe uma capa colorida, né, e pedia a ele para vigiar os irmãos, né? E o que ele fazia muito bem, né? Ele contava para o pai sobre a má fama dos irmãos, que, obviamente, quem já teve um irmãozinho que contava para os pais sobre a sua má fama, a gente não gostava nada disso, né? Não parece uma boa ideia. José parece que não era um rapaz muito sábio, né? Mas para piorar, vamos lá em Gênesis 37, vamos ler aqui algumas passagens. 37:3. Ora, eu adoro quando começa com ora. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, estava na cara, né? Porque ele havia nascido na sua velhice, e por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Então, o pai deu para ele essa túnica, que está traduzido como longa, né? Mas li que a tradução mais comum era a túnica listrada. Na verdade, não importa muito como era a túnica. O que importa é que cada filho tinha uma túnica. E Jacó, o que Jacó está fazendo aqui, ele está dando para José uma segunda túnica, uma túnica especial, né? Mais bonita que as outras túnicas comuns. E também o que José está fazendo aqui é comunicando para todo mundo que ele ia ganhar duas vezes o que os irmãos ganhavam. Né? Ele ganhava duas túnicas, enquanto todos os outros ganham uma. E se a gente lembra bem, né, do papo da semana passada, aquele que ganha duas vezes o que os irmãos ganham era quem? Era o primogênito, né? Era o Beror, que ganhava duas vezes. Então ele está comunicando para todo mundo que José era o Beror dele. Né? Só que ele tinha um primogênito, não é? Quem era o primogênito de Jacó? Tá em dia aí com sua genealogia de Jacó? Né? Era Ruben. Então, a mensagem de Jacó é clara: meu berro é o meu filho favorito, que é o filho da minha esposa favorita, e que ninguém se engane sobre isso. Ele está mostrando aqui de um jeito bem hebraico a escolha dele. E por isso, essa reação dos irmãos também, né? Por isso também ele tem essa reação tão visceral dos irmãos. Vamos continuar aqui no verso 5. Certa vez, José teve um sonho e, quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? Tipo, você? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho. E aí ele teve a mesma brilhante ideia e contou aos seus irmãos: tive outro sonho.
Desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu. Ele disse: Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, os seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Bem, não dá para saber a intenção dele aqui, o que ele queria alcançar com isso. Talvez ele confiasse na proteção do pai, né, já que ele era, obviamente, protegido. Mas o que podemos ver é que o rapaz que aparece aqui, ele é imaturo, ele é claramente autocentrado e possivelmente narcisista, né? Essa é a personalidade que começa a aparecer. E os irmãos já não gostavam dele por receber tantos privilégios do pai, passaram a odiá-lo ainda mais, não é? E, e aí, com esse sonho, né, eles ficaram mais indignados, odiando ele ainda mais. Ele até ganhou um puxão da orelha do pai. Mas, veja bem, a gente pensa, mas era um rapaz. Né? A tradição diz que ele tinha aí 17 anos aqui, e naquela cultura não era exatamente um sujeito novinho, com 17 anos. Né? Os irmãos teriam 20 e poucos anos, seriam pessoas com mais maturidade, né? Aí do que ele, deveriam impor mais respeito aí do que ele. Né? Então, com isso em mente, seguimos então. 37:12. Os irmãos de José tinham ido cuidar do rebanho do pai, perto de Siquém. Israel disse a José: Como você sabe, os seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: Vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: O que você está procurando? Ele respondeu: Procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: Eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: Vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegassem planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que o animal selvagem o devorou. Então veremos o que será dos seus sonhos. Então, obedecendo o pai, José vai ver como andavam os manos que estavam vigiando o rebanho. E aí, como a gente vê, os caras vêm ele de longe e querem matá-lo. E aqui, isso aqui não é uma birra entre irmãos. Né? A gente tem ódio de verdade aqui, né? Ódio real, aquele ódio quase concreto aqui entre os irmãos. Né? E eles decidem dar vazão a esse ódio e matá-lo. E aí, no 21, quando Rubem ouve isso, ele tenta livrá-los da mão deles, né? Falando para não tirar a vida deles, para não derramar o sangue, para jogar no poço e não tocar. Só que Rubem vai ter que resolver alguma coisa em outro lugar, e quando ele volta, Judá. Aí, Pedro, olha o Judá aqui. Judá teve uma ideia brilhante. Assim, não, mas se a gente matar o José, a gente não vai ganhar nada com isso, né? Como um bom né, judeu, árabe, a gente tem que ganhar alguma coisa. Parece que vender um parente não era algo tão absurdo assim naquela cultura. E aí decidiu vender, sugeriu, né? E os irmãos acharam ótimo ganhar alguma coisa com isso, venderam José, então, por 20 pecinhas de prata. Rubem, que era o mais velho, né? Ele era o berror, né? Ele pelo menos se via assim. Ele tinha um plano para proteger José, né? Nada dessa ideia de matar o rapaz. Ele queria fazer o que era certo. Mas prevaleceu a ideia de Judá quando ele estava fora. E presta atenção, adivinha quem ia ter que explicar para o pai o que aconteceu? Quem? Quem? Será que era Judá? Não, era o irmão mais velho. Então lá foi Rubem ter que prestar contas, né, para o pai, dar a cara e defender uma ideia que ele nunca quis, que ele não queria, né, que ele lutaria contra.
Você consegue imaginar, né? Ele planejou outra coisa, né? Ele queria representar o pai diante dos irmãos e trazer o Zé de volta, e ele acaba numa posição que ele tem que mentir para o pai, ser o portador das piores notícias possíveis naquele momento, né? Então eles mostram para o pai a capa suja de sangue, de bode, levando Jacó a pensar que o filho tinha sido despedaçado. E as escrituras dizem que Jacó chorou muitos dias e não quis ser consolado. E parece, se você for no verso 38, a gente não vai ler o capítulo 38, você vai ver Judá separado da família. Né? Ele está lá, é o rolo lá com os filhos, com Tamar, não é? É outra história, separado da família. Provavelmente essa situação aqui causou um racha aqui na família, e Judá teve que passar um tempo fora, assim como o pai dele, né, Jacó, também teve que passar um tempo fora pelas coisas que aprontou. Aqui Judá aparece afastado da família, né, separado dos irmãos. Então foi assim que José foi parar no Egito, na casa do capitão da guarda, que se chamava Potifar. Né? Então vamos para o 39, agora vai acelerar aqui. José havia sido levado para o Egito, capítulo 39, 1, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Então, no período em que José está com Potifar, ele vira chefe. José virou chefe da casa de Potifar, que era o capitão da guarda. Né? Era uma função muito importante do faraó. E José era o chefe da casa desse cara. E aqui a gente tem o primeiro momento em que causa estranheza o fato de José não ter mandado nenhuma mensagem para o pai. Ele não manda nenhum bilhete para o pai, não envia nenhum bilhete para Jacó. E a gente pode pensar, bem, talvez ele era um escravo ainda, era muito caro mandar uma carta naquele tempo. A gente não sabe. O fato é que ele tinha uma função de boa responsabilidade, mas não mandou um bilhete para o pai. E também a gente vê o seguinte, que o Senhor estava com ele, mas isso não impediu José de ser acusado injustamente pela esposa de Potifar e ir parar na prisão. A gente tem essa imagem, né? O Senhor está com tal pessoa, tudo dá certo. Bem, o Senhor estava com ele e mesmo assim ele foi parar na prisão. Uma outra observação aqui, que a gente fala-se muito da pureza de José com a esposa de Potifar, que deve ser real, né? Mas José tinha motivos muito concretos para resistir à tentação colocada pela esposa de Potifar. Afinal, ele tinha um empregaço muito bom e, como escravo, o chefe dele podia matá-lo por isso, né? Então, a vida dele estava em risco se ele aprontasse com a esposa de Potifar. Então, tinha outras motivações além da pureza, muito fortes também, para ele não cair no papo de Potifar. Né? Então, vamos lá, vamos seguir. 39, 23, ele foi preso. 39, 23 diz que o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que ele realizava. E aí, o Senhor estava com ele, tudo estava a cargo de José, e da prisão, José também não mandou bilhete nenhum. Mas aí também, né, afinal de contas, ele estava preso, né? E na prisão a gente sabe, não pode entrar celular e tal, é difícil mandar mensagem. Então, tudo bem. Aqui a gente, né, dá um desconto aí para José. Depois de um certo tempo, conhecemos a história, né? O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão lá com eles, provavelmente José cuidava deles, tiveram um sonho, né? E como Deus estava com José, isso é repetido várias vezes, ele dá a José a interpretação. Na interpretação, o copeiro seria solto em 3 dias, bem no aniversário do faraó,
E o padeiro, não. O padeiro ia ter um destino bem diferente do copeiro, né? Os corvos viriam e comeriam os pães, um negócio bem... né? E aí foi isso que aconteceu com o padeiro. Já era padeiro. E ele pediu, não, olha, quando saírem daqui, lembrem de mim. E realmente o copeiro lembrou, né? Mas não agora, né? Deus estava com ele, mas passou um ano, passou outro ano, apesar das circunstâncias, né? Deus estava com ele. E eis que o faraó também sonha, como tem gente que sonha nessa história, né? Parecia que o Egito era uma terra de muitos sonhos. E ninguém consegue interpretar o sonho do faraó. E aí aquele desespero, né? Corre para cá, corre para lá, ninguém consegue. E o copeiro, sabe aquela hora que ele está no banho dele tranquilo, toma ele... lembra da promessa, do combinado que ele tinha feito, lembra de José, e acontece uma reviravolta inacreditável, né? José é chamado, Deus estava com ele, e ele interpreta os sonhos do faraó na maior promoção profissional que acontece nas escrituras, só depois batido por Jesus Cristo, que sai de condenado a rei do universo. Então, José foi a maior promoção, tirando Jesus Cristo, né, da Bíblia, de preso para primeiro-ministro. Nessa reviravolta, ele interpreta os sonhos do faraó e ele dá um conselho bem maroto, né? Então, seu faraó, escolha alguém sábio, que saiba fazer, né? Saiba usar essa ideia. E o faraó, olha só, eu tive uma ideia, você, né? E aí todo mundo achou legal. E ele se torna, então, a maior autoridade do Egito e passam, como ele havia interpretado, 7 aninhos de fartura. Parece muito tempo, mas passa rápido, né? 7 anos passa rápido. Se você não for criança, você sabe que passa rápido, né? Para criança parece uma eternidade, né? Para depois de um certo tempo, 7 anos não é nada isso. E aí, vamos aproveitar esses 7 anos para uma pequena digressão aqui. Em Romanos 8, 28, a gente sabe que Deus age em todas as coisas para o quê? Para o bem, né? O bem daqueles que o amam e do que foram chamados de acordo com o seu propósito. E Deus amava José, estava com ele. E a gente acredita que vice-versa, né? Amava ou temia a Deus, né? E quando Paulo escreve isso, né, lá na carta de Romanos, Paulo tem no coração essas escrituras, né? Ele tem a história de José também no coração. E ele tem a experiência própria dele. Sabe? Ele sabia que José foi odiado. E José tomou um monte de decisões ruins. Que José foi vendido, foi escravizado e foi revendido. Foi vendido 2 vezes. Foi parar na casa de Potifar. Foi acusado injustamente. Foi preso. Né? Passou de chefe à cadeia. Depois foi esquecido. Até virar José do Egito. E é com escrituras assim na cabeça que Paulo expressa isso em Romanos. Todas as coisas Deus usa para o bem daqueles que o amam. Deus trabalha nessas situações, assim, né? Trabalha. Nem sempre as coisas que acontecem são o plano dele, são da vontade dele. Aliás, muita coisa que acontece não é da vontade de Deus, né? E José, mas Deus usa todas as coisas para o bem daqueles que o amam, para o bem daqueles que ele chamou de acordo com o seu propósito. E está usando aqui a vida de José aqui, apesar de todas essas injustiças, né, situações, algumas justiças, né, que ser malquisto pelos irmãos, né, assim, ele fez por onde, mas muitas coisas injustas aí na vida de José. Então, fechando aqui a digressão de Paulo, a gente volta aqui, né? Ainda que José estivesse longe de ser perfeito, agora ele é. Qual é o emprego dele? Conseguiu um empregaço, né? Convenhamos, primeiro-ministro do Egito, nem precisou fazer concurso público. Na verdade, de certa forma, até foi, né? Um certo concurso público. Ele pôde interpretar os sonhos do faraó. Todo mundo podia, né? Foi ele que interpretou.
Então, foi razoavelmente público isso aqui. Então, ele está lá, empregaço, né, tranquilo, né? Claro que lá não tinha estabilidade no emprego, né? O faraó podia cortar a cabeça dele. Mas era um empregaço mesmo assim. E nesse empregaço, que ele podia mandar qualquer coisa, cadê o bilhete que ele tinha que mandar para o pai dele? Por que ele não manda um camelo para o pai com um bilhete falando: ei, tô aqui no Egito, ó, tô mandando pra caramba, né? Aqui tá precisando de alguma coisa? Posso mandar uns camelos aí cheios de umas comidas. Aqui tem comida, rapaz, a beça, muita comida aqui, você vai ficar besta de ver. Manda nada, nada para Jacó. Tá ele lá falando: não vou mandar nada. Pronto. E é isso. Não mandou nada. Mistério, né? Mistério. Então, vamos lá. Cadê o bilhete? José aqui está se tornando parte da realeza egípcia. Isso aqui não é só o emprego. Ele se casa com a Zenate, que é, se você lembra bem, filha de Potífera, né? Era sacerdotisa lá de On, né? Era um casamento de muito prestígio. Aquele negócio que sai nas colunas sociais, nas colunas de fofoca. Sabe quem casou com a filha de Potífera? Olha, José, aquele, estava preso e tal. Caramba, interpretou um sonho. Assim, imagina a fofoca que teve lá, o babado que foi o casamento de José com a filha de Potífera. Né? Ele foi adotado praticamente pelo faraó. Né? É isso que significava. E ele estava aqui no alto dos seus 30 anos. Então, agora, está tudo bem para ele, certo? José e a Zenate, felizes para sempre, caminhando de mãos dadas ali, em volta, no vale, no delta do Nilo, com aquelas pastagens verdes, né, aquelas plantações, ao pôr do sol ali no Mediterrâneo, coisa linda, e foram felizes para sempre deles. Né? Só que não. Só que não. A gente pode até imaginar isso, né? E eles tiveram 2 filhos, né? Efraim e Manassés. Você pode imaginar a vidinha deles? José falando para Efraim parar de perseguir o gato. Assim, José, ô menino, para de perseguir o gato. Aqui no Egito, se o gato é um deus. Você não pode amarrar nada no rabo do gato aqui. E foi por serem tratados como deuses no egípcios que os gatos se acham deuses até hoje. É a herança dessa fase. Isso não está na Bíblia nem na tradição, mas eu tenho certeza que é. Então, a gente tem aqui uma linda imagem, mas nessa imagem tem uma rachadura bem no meio. Você quer ver essa rachadura? Vamos ver aqui os nomes dos filhos. Em Gênesis 41, 51 diz assim: ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ui, que dor, hein? Quem esquece não fica lembrando, né? Muito menos batiza o filho com esse nome. Deus me fez esquecer. Todo dia ele repete: Deus me fez esquecer a casa do meu pai. Esquecimento forte esse, né? Então, e o segundo filho é pior ainda. Ele chama de Efraim, que significa Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Quer dizer, a terra o adotou. Ele agora faz parte da realeza. Ele tem o melhor emprego do egípcio. Ele faz parte da família do faraó. Ele manda pra caramba e ele manda bem. Que sofrimento é esse que ele tanto fala? O que é isso que ele tanto sofre? Por quê, moço? E por fim, por que você não manda um bilhete para o seu pai? Já passaram aqui 10, 20 anos. E minha mãe reclama quando eu fico alguns dias sem ligar. Caramba! José fica 20 anos sem mandar um bilhete. E todo mundo acha ele o máximo. Eu fico indignado com isso. Esse mundo é muito injusto mesmo. Indignado. Então, o próprio pai dele se recusou por meses a ser consolado quando acreditou que ele estava morto, lhe deu uma túnica colorida, lhe colocava para supervisionar os brothers. E ele não manda nada, bilhete, carta, telegrama, presente, cesta de Natal, foto dos filhos, nada. Né? Os irmãos
aprontam e ele desconta no pai. Que estranho. Então, para resolver essa estranheza, eu vou propor uma teoria aqui. Uma teoria. E vamos ver se faz sentido. É a teoria do mal-entendido. Tá? Nós aqui sabemos tudo o que se passou. A gente está lendo a partir do ponto de vista de um narrador onisciente. Mas eles lá não sabem disso. Né? Jacó, José, eles não sabem disso. Então, vamos imaginar por um momento que José acredita, tá? Na cabeça de José, ele acredita que quem mandou José embora, quem mandou ele embora, foi o próprio pai dele. Imagine. Tá? Vamos imaginar que José, na cabecinha dele, acredita que foi Jacó que o mandou embora. Você não precisa concordar com isso. Nós só vamos testar essa possibilidade. Vamos recapitular como José, que não tem um narrador onisciente, se lembra dos últimos dias que ele passou na casa do pai dele. Vamos lá. Primeiro ele sonha e conta para todo mundo. E os irmãos, como resultado, passam a odiar José ainda mais. Né? Então o clima já não era bom, eles passam a odiar José ainda mais, não conseguiam falar direito com ele. E aí, em Gênesis 37, não precisa lá não, eu vou ler aqui rapidinho. No 9 diz assim: depois ele teve outro sonho com todos os irmãos. Tive outro sonho, desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu. Ele disse: que sonho foi esse que você teve? A Bíblia nunca fala, muito raramente fala que o pai repreende o filho. Né? Mas aqui Jacó repreendeu José. Para essa repreensão estar aqui, não foi só, menino, para com isso. Deve ter sido uma bronca daquelas. Né? Daquelas para o cara sair com o ouvido latejando dali. Né? Deve ter sido uma repreensão firme. Firme. Então teve essa repreensão. O pai brigou com ele. Verso 12. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai perto de Siquém. E Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que vá lá, até lá. Sim, senhor, respondeu ele. E aí no verso 14 tem assim: disse-lhe o pai: vá até lá ver se está tudo bem com seus irmãos. Vamos lá. Do hebraico, quando ele fala disse-lhe o pai, no verso 14, significa que isso foi em outro momento. Isso não é o mesmo diálogo. Esse diálogo é quebrado no tempo. Quer dizer, primeiro o pai fala com ele: como você sabe, os irmãos estão apacentando os rebanhos, quero que você vá lá. José fala: sim, senhor, meu pai. Só que ele sabe que os irmãos não gostam dele, o clima está meio pesado, e ele dá aquela enrolada. Quem tem filho, já teve, sabe como é que é isso. Né? O filho dá aquela enrolada. Tá bom, eu vou, mas continua lá no celular. Então José continua lá no celular dele. Não se mexeu muito. Parará. E aí, Jacó, né, Israel, volta no assunto e fala assim. Primeiro ele fala: eu quero que você vá lá. No verso 14, parece assim: disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com seus irmãos. Não tem mais, eu quero que você vá. Tem um vá. Quer dizer, rapaz, você está aí ainda por quê? Vá ver se está tudo bem com seus irmãos e traga-me notícias. E aí José vai. E ele se perde quando está se aproximando de Siquém. Assim, é um negócio esquisito. Não tinha tanta gente naquela terra. E era muito irmão. E os rebanhos eram grandes. Ele não achar esse... Sabe aquela que você quer achar, mas não quer achar tanto assim? Eu vou começar procurando por aqui. Eles devem estar lá, mas talvez estejam por aqui também. Então eu vou começar por aqui. E ele consegue a proeza de se perder. E aí ele está lá perdido numa boa, feliz da vida, com o celular dele. E aí aparece um cara. Não é nem ele que encontra o cara. Um cara que encontra ele, vagueando pelos campos, e fala: ei, você está procurando o quê, filhote?
Ele fala, não, sabe como é que é? Meus irmãos, que meu pai mandou, e aí conta aquela história toda, igual adolescente conta, né, quando tem culpa no cartório. E o cara, não, bicho, teus irmãos estão lá, rapaz, você tá maluco? Os irmãos estão lá, vão estar por aqui? Estão lá. Ah, tá bom, tô indo então. Ele, ah, tá bom. E aí foi. E aí vai na direção dos irmãos. E aí, que história que vocês conhecem, né? Os irmãos vêm ele chegando de longe, pegam e joga ele no buraco e depois vende José aos ismaelitas. Agora, imagina comigo José na caravana, tá lá prisão, lá escravo, né, 20 moedas de prata, tá na caravana. Imagina o que ele tá pensando. Assim, cara, muito tempo a pensar, né, na caravana, muito tempo a pensar. Tá na caravana, pensando, cara, meus irmãos me odeiam, como é que eu vim parar aqui e tal? Ah, poxa, e não, mas essa caravana. Meu pai vai ver que eu não voltei e vai vir me procurar, né? Não é tão difícil me achar aqui. Um caravana indo para o Egito, né? Para o meu pai é fácil me achar aqui, né? Junta aí os empregados da casa, os camelos vêm aqui, alcança rapidinho. A caravana não é tão rápido assim. Não tem tanto problema. Só que aí passa o primeiro dia, o segundo, o terceiro, quarto, quinto, e nada do pai aparecer. E caramba, meu pai não está vindo. Por que meu pai não está vindo? Aí ele pensa, abre o olho e fala, caramba, olha só, meu pai brigou comigo. Os irmãos não gostam de mim, meu pai estava me tratando mal também. Meu pai está me tratando mal. Estava estranho, estava bravo comigo depois do sonho. E aí ele pensa, caramba, meu pai me mandou vir atrás dos meus irmãos. E eu nem queria vir, ele mandou. E depois ele mandou de novo eu ir. Olha só, eu fui expulso de casa. Está acontecendo comigo o que aconteceu com Ismael, o que aconteceu com, né, tio Ismael, o que aconteceu com meu pai, na época dele também, teve que sair de casa. Agora é a minha vez. Agora está acontecendo comigo a mesma coisa que aconteceu com o tio Ismael e com meu pai, por causa de desentendimentos na família. Na família dele era comum, né? Tinha os entendimentos e alguém saía de casa. E esse foi o jeito, então, que eles deram para acabar com os conflitos na família, me mandar embora. E ele tá lá e chega no Egito com isso no coração. E então imagina que ele está cheio de amargura indo para uma terra estranha, né? O pai não foi procurá-lo, né? A gente sabe que não seria difícil resgatá-lo, mas não foi procurá-lo. Ele imagina que o pai ia resgatá-lo, dar uma bronca nos irmãos e comprar ele de volta, mas não aconteceu nada disso, porque na cabeça dele, talvez o pai tivesse fazendo parte desse esquema todo para mandá-lo embora para outro lugar. Efraim, nome de Efraim, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Manassés, Deus me fez esquecer a família de meu pai, a casa de meu pai, né? Quer dizer, me mandaram embora, eu tenho que esquecer, eu não faço mais parte daquela casa. Eu tenho que esquecer aquilo. Me mandaram embora. E aí, eis que chega os outros 7 anos, eis que chega a seca. E olha o que acontece em Gênesis 42, 8 e 9. Eles aparecem lá e José, maquiadão, né? Igual os oficiais egípcios, maquiadão, provavelmente sem barba, igual os oficiais egípcios, recebe os irmãos. Então diz lá, 42:10. Eles responderam, não, 42:8. José reconheceu seus irmãos, mas eles não reconheceram, obviamente. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lembrou de um monte de outras coisas. E lhes disse, olha que recepção calorosa, vocês são espiões, vieram para ver aonde a nossa terra está desprotegida. Eles responderam, não, meu senhor, os teus servos vieram comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai, teus servos são homens honestos, não são espiões. Mas José, cheio de amor no coração, disse, não, vocês vieram ver onde nossa terra está desprotegida. Fez um monte de acusações para eles, fala que vai ficar todo mundo preso, até alguém trazer o maninho Benjamim, que foi o único que ele sabe que não conspirou, pega os brothers e joga todo mundo na cadeia.
Ah, encontro de família, né? Coisa linda esses encontros de família. Natal típico aqui, né? Foi lá, enquadrou os irmãos, mandou prender todo mundo, botou na cadeia, né? Todos os irmãos. Agora vamos ver quem é que manda aqui. Cheio de amor no coração. Então, só que ele vai dormir, né? Fumando, vai dormir pensando naquilo, na cabeça dando mil voltas. Deve ter orado, talvez, né? Não fala a Bíblia. Mas a atitude dele suaviza um pouquinho depois de 3 dias. Um pouquinho. E aí ele mantém Simeão como refém, preso, e libera os outros. Entrega o trigo, devolve a prata, o que deixa os manos mais assustados, e fala: ó, só me apareçam aqui se trouxerem o Benjaminzinho, viu? Se não for trouxer o Benjaminzinho, nem precisa se dignar o esforço de aparecer por aqui. E os caras vão embora. Obviamente, quando eles chegam lá, Jacó não quer nem ouvir falar na hipótese de mandar Benjamim para aquele maluco lá do Egito. Né? O caçula dele deve ter uns 30 anos aqui, que agora Benjamim é o caçula, né? E caçula é caçula, então ele não manda. Só que a fome é fome também, né? E a fome aperta, a comida acaba, e aí Judá, que já voltou do tempo dele fora, né? Assume a responsabilidade e o pai, muito a contragosto, fala: bem, é melhor, se for perder todo mundo que perca, a gente vai morrer de fome mesmo, pode ir. E aí a gente pensa: não, mas agora é aquela vez que vai ser tudo diferente, porque agora que é a reconciliação, certo? E começa diferente mesmo, porque agora eles são bem recebidos. E a questão da grana, que eles ficaram super grilados, né? Pô, o dinheiro, a gente veio de volta, foi mal aí, desculpa, foi mal entendido. Fala: não, não se preocupa, a grana foi paga. E eles participam de um banquete e Benjamim recebe não 2 vezes, mas 5 vezes mais comida do que todos os outros, né? Tá tudo certo agora, em termos da grana, né? Já José está mais suave, só que José já fez a paz dele, vai esquecer, mas ele quer ficar perto do maninho, afinal de contas é o único que não conspirou contra ele. Então ele está encontrando o maninho de novo, e é o único ali inocente na cabeça dele, então ele bola um plano. Pode, os outros podem voltar, mas o maninho vai ficar aqui. E ele esconde a taça na bagagem de Benjamim. Então, quando eles iniciam a viagem de volta, né, a segurança chega, a polícia, a sirene, dá um basculejo na galera, toma uma dura geral e acham a taça onde? Na bagagem do maninho, que estava tudo armado, porque ele queria ficar com o maninho. Daí os caras voltam super desanimados, né? E aí, pô, foi mal, a gente não sabe o que aconteceu, a gente vai ser seu escravo. E José fala: não, não precisa ser meu escravo, não, magnânimo demais, né? Não precisa não. Só o que ficou com a taça que vai ser meu escravo, o resto pode voltar. Aliás, eu não quero ter nada a ver com vocês, viu? Pode voltar mesmo para casa do pai, faz o que vocês quiserem. Só o que ficou com a taça vai ficar comigo aqui. E, e aí, a gente chega finalmente ao momento exato. Sabe que o fotógrafo tira foto do momento exato em que, pois é, agora é o momento exato em que algo estala. Vamos ver o que aconteceu. Gênesis 44, 27. Diz assim: teu servo, Judá está falando, né? Deu tudo errado e Judá agora fala: tá bom, a gente vai ser seu escravo, o que for, mas deixa eu falar uma coisinha aqui para você. E aí Judá pega a palavra e fala: teu servo, meu pai, Jacó, né, nos disse, então, vocês sabem que minha mulher me deu apenas 2 filhos. Um deles se foi. E eu disse: com certeza foi despedaçado. E até hoje nunca mais ouvi. Se agora vocês também levarem este de mim e algum mal lhe acontecer, a tristeza que me causarão fará com que os meus cabelos brancos desçam à sepultura. E nesse momento, a cabeça de José explode. Ele descobre que o pai pensava
que ele havia sido despedaçado, que ele havia morrido. Ele descobre nesse momento que o pai não havia lhe mandado embora, mas pensava que ele tinha morrido. E foi por isso que o pai não procurou ele. Ao contrário, o pai dele o amava profundamente, teve um luto tremendo por causa dele. Todas as minhocas que ele vinha pensando sobre o pai era falso. Na verdade, ele era amado e o pai tinha muita saudade, sentia muita falta dele. Então, finalmente, depois de ouvir Judá e pela primeira vez entender tudo o que se passou, aí sim José não resiste mais e chora tão alto que a notícia chega até o faraó. E esse choro aqui é bem diferente do da primeira visita, né? Foi um chorinho ali, talvez, não sei, de raiva, de emoção, de alguma coisa aí. Mas esse choro foi um choro bem diferente daquele da primeira visita. Imagina o buraco que havia no coração de José, o tamanho da ferida por pensar que ele havia sido mandado embora pelo pai. E essa ferida enorme agora se fecha. E com essa, ele volta, né, depois de se recompor, né, e aí começa o seu famoso discurso de reconciliação. Ele diz para os irmãos: cheguem mais perto, disse José, 45, 4 e 5. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Agora 14. Então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou. E Benjamim também o abraçou chorando, né? Era criança quando José foi mandado embora. Em seguida, beijou todos seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Coisa linda, né? Coisa linda, um momento de reconciliação. E José, ele só consegue chegar lá quando ele se sente novamente amado pelo pai dele. Antes disso, José parece um poço de ressentimento. Mas quem sou eu para julgar, né? Eu já tive buraquinhos bem menores no coração e deixavam a minha alma mais aflita do que afta mordida com limão, né? Então, José aqui, ele tinha essa aflição. E o que mudou? Agora ele se torna capaz de perdoar e de até amar os irmãos. Agora que ele sabe, ele se sente amado novamente pelo pai, a convicção do amor de Jacó por ele completa José novamente. Aí transforma José e José desmonta. E essa convicção desfaz o ressentimento todo. Toda aquela sensação de injustiça, de ser injustiçado, né? Que levou ele a falar: a terra onde tenho sofrido, e transforma esse lema dele, né? Esquecer a casa de meu pai, a terra onde tenho sofrido, para Deus me mandou aqui para salvar vidas. Se o lema dele era a terra onde tenho sofrido, agora é Deus me mandou para salvar vidas. O poder da percepção de José do amor que Jacó tinha por ele, né? Eu só posso admirar essa história. Eu gosto muito da história, essa é a minha história favorita de toda a Bíblia. E eu tenho convicção, né? Claro, Deus não fala isso, né? Mas eu tenho convicção de que é uma história que Deus gosta muito também. E que Deus gosta tanto dessa história, mas tanto, que Ele quer assistir, contar essa história e assistir essa história de novo e de novo. Sabe aqueles filmes que você vê várias vezes? Eu vejo pouquíssimos filmes várias vezes. A Luísa viu a história do Thanos lá sendo, né, atacado lá, uma guerra infinita, 1 milhão, um monte de vezes, mais 5 vezes. Né? Essas séries, eu adoro essas séries. Elas têm um enredo muito parecidos, né? Entre os episódios, mas mesmo assim a gente gosta. Imagina que Deus gosta tanto dessa história, mas tanto, tanto, que Jesus resolveu criar um novo mandamento. Ele aparece lá em João 13, 34. Ele fala: um novo mandamento lhes dou, amem uns aos outros como eu os amei.
como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Quer dizer, essa história, José consegue amar o outro quando ele percebe que ele é amado por Jacó. E essa história, ela Deus arma o palco para repetir essa história vez após vez com Jesus. Depois, em 1 João 4,19, fala: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Quer dizer, o nosso buraco. Deus quer, né, junto com Jesus, fechar esse buraco e nos ajudar a repetir essa história vez após vez. Esse é o enredo que ele está dando para nós, né? De fechar o nosso buraco e assistir essa história ser contada de novo e de novo. Bem, eu acredito que todos nós somos Zé. Todo mundo aqui é Zé, né? E se você espalha picuinha do primeiro José ou misericórdia do último, depende do quanto você deixa Deus, né, sarar, quanto a gente deixa Deus sarar essas feridas que a gente gosta de lamber e poder viver isso que José viveu. Então, bora lá que Deus está assistindo, né? É isso aí, pessoal. Era isso que eu tinha para compartilhar hoje. Daniel, eu queria falar. Eu fiquei sabendo que você vai ser contratado como roteirista para a próxima novela na Record, porque você preencheu toda uma história. Mas, de fato, acho que essa sua teoria, não sei se ela é real ou não, mas ela faz muito sentido, né? Achei muito interessante essa maneira como o José foi, parece que mudando com a história. Mas algo que me chama muita atenção é que, mesmo com tudo isso, a gente percebe que José tinha um referencial em Deus muito forte, né? Porque mesmo tendo ficado no Egito tanto tempo, passado por todas essas situações, talvez pensando em tantas coisas que ele de fato não sabia, né? Ele ainda manteve esse entendimento de poder associar depois o sonho, a utilidade dele, enxergar Deus em tudo isso, né? Então isso assim me impressiona bastante. Eu sei que tem toda essa história às vezes meio delicada com ele, né? Talvez aquele início meio jovem e sem sabedoria alguma, mas mesmo com toda essa trajetória, de fato, o que parece é que ele mantinha esse relacionamento com Deus, né? De forma que ele pôde ser quebrantado dessa maneira e ser essa história que a gente tem até hoje, né? Mas queria muito te agradecer pela maneira como você fez a gente enxergar tudo isso e toda essa possibilidade que, de fato, eu nunca havia considerado dessa forma. Então, muito obrigado mesmo. Primeiro, eu sou o mensageiro, né? Quem bolou essa narrativa toda foi o David Foreman, né? Que é um rabino judeu, e isso está no livro The Exodus You Almost Passed Over, né? Que é um livro que fala principalmente sobre Êxodo, mas volta um pouquinho antes e faz esse resgate da história de José. O trabalho aqui é de tirar o filé e armar, né? Desse jeito para poder contar nesse tempo. Então, sabedoria a gente pega, né? Pega e reconta. Mas eu concordo com você demais, Sérgio. Ele tinha essa referência sempre. E perto do pai dele, ele foi um santo, né? Tem que concordar com isso também. E mais, devia ser um cara muito bom de trabalhar junto, né? Devia ser um cara bom, justo, ponta firme, né? Com boas ideias, eficiente, focado. Ia ser um cara, um executivo, né? José era um executivo no melhor sentido da palavra, né? De liderança administrativa, né? Devia ser muito bom estar perto dele. Apesar dele ter essas dificuldades, né? Aliás, naturais, né? Porque passar pelo que ele passou, enxergando o mundo, talvez, né, dessa forma, ia ser muito duro, né? Daniel, eu tinha até uma pergunta relacionada ao que você já falou sobre... Queria saber mais se os judeus, a visão deles é exatamente essa, né? De que José ele teve
teve essa teoria do mal entendido, né? E aí, depois que ele percebeu, caraca, meu pai não tramou contra mim, né? Na verdade. Então, você citou esse autor, poderia citar novamente, mas eu queria saber se existem outros, se os judeus mesmo, eles pensam acerca dessa teoria do mal entendido mesmo. Olha, esse autor, ao desenvolver essa teoria, ele traz um monte de referência de comentaristas judeus ancestrais, viu? Do século XI, do século XVI. Então, não é um negócio que ele tirou da cabeça dele, não. Ele arrumou de um jeitinho bem mais fluido, mas é uma teoria muito conhecida. Quando se fala os judeus pensam assim, tem que tomar cuidado, porque eles brigam pra caramba, né? Sobre um monte de assunto, da Bíblia também. Mas essa é uma forma de ver que é bastante... Não é novidade, não. Isso tem séculos. Bom, Qual é o nome dele? David Forman. Ele tem um livro sobre Esther, que eu não li, mas eu vi o resumo dele no podcast, né? Um dia eu vou gravar, que é sensacional. Sensacional. Raquel, Fica... se você puder depois colocar aí no chat o nome do autor, acho que isso ajuda o pessoal. E a Ana, acho que gostaria de fazer uma pergunta. Não é bem uma pergunta, é um comentário que eu lembrei que um jovem, não sei se, não lembro se era uma menina ou um menino, faz muito tempo, não lembro quem era, mas ela virou para mim e disse: José não tem pecado, não encontro nenhum pecado em José em lugar nenhum. E eu lembro que quando eu era criança, quando eu descobri, quando eu li que Moisés era gago, quando eu vi alguma falha naqueles que eu achava que eram assim heróis bíblicos, isso me dava assim uma certa tristeza. Eu queria que eles fossem assim, sabe, intocáveis, perfeitos. E já cresci um pouco mais, amadureci, e é bom conseguir enxergar os erros das pessoas. E aí eu percebi isso agora ouvindo você falar, que o fato de perceber tanta humanidade e tanta dificuldade, inclusive, em José, não me causou aquela tristeza que me dava quando eu era criança, mas me deu um alívio de perceber que é um ser humano normal, como os outros, elas mesmo assim, pode fazer grandes coisas e se deixou ser usada por Deus. Eu queria agradecer por essa visão. Eu ficava buscando, não, José tem que ter um pecado, senão a Bíblia está errada. Muito bom, Ana, sem dúvida. Eu acho que ele tem mais de um, viu? Mais de um. Muito obrigado pelo comentário. Bruno. Depois Alex. Obrigado, Dani, muito, muito bom. São ótimos esses insights, né? Nos ajudam a, pelo menos, criar questionamentos que a gente nunca passou antes, né? Eu, pelo menos. E só uma pergunta a mais do texto, né? Nossa, tem várias perguntas para fazer, mas eu vou aqui no texto, no capítulo 39, no versículo 3, diz que Potifar, ao perceber que o Senhor estava com José, decidiu incumbir José de mais responsabilidades ali na casa dele. E daí eu fiquei pensando, um egípcio com a sua cultura politeísta, talvez ele era culto, talvez tinha ouvido falar do Deus de Israel, não sei se isso tinha chegado pelo Instagram, WhatsApp lá na casa dele. Mas como que você enxergaria isso? Ou talvez ele percebeu uma presença especial de alguma forma de divindade na vida daquele garoto e a Bíblia chama isso de Senhor. Como que você vê isso daí? Olha, eu acho que José falava. Já falava, né? Na casa de meu pai a gente adora Yahvé, né? Yahvé é o Deus do meu pai, tem acompanhado meu pai nas andanças e tal dele, e me acompanha também. Eu tenho sentido que ele está comigo e tal, e me ajuda a fazer esse trabalho. Eu acho que as coisas de José iam muito melhor do que para os outros empregados, né? O que José falava e as coisas davam... ele era muito mais... Eu acredito que ele tinha muito mais resultado, né, do que os demais empregados.
E para Potifar, eles eram politeístas, então Yahvé é mais um. Na verdade, ele é traduzido como Senhor, mas ele não chamava de Senhor, chamava de Yahvé, né? O Yahweh, sei lá como é que eles pronunciavam isso, a gente não sabe direito. Então, tá bom, esse Deus aí tá com você e tá te ajudando muito, e eu gosto muito disso. Então, é assim que eu imagino que tenha se dado essa transferência de conhecimento. A gente vai explorar mais essa questão do politeísmo sem ser o próximo, o outro, bastante. Vai lá, Alex. Opa, abri aqui o áudio. Não, queria agradecer a aula, Daniel. Aliás, essa resposta à pergunta do Bruno foi excelente também, né? Como é que Potifar poderia identificar o Deus de José se José não abrisse a boca para falar, não, está dando certo, né? Porque meu Deus tem me ajudado. Eu gosto de fazer isso também. Algumas coisas deram certo na minha vida e eu gosto de dizer, ó, foi Deus, não foi mérito meu. Mas nem tudo deu certo na minha vida, né? Então, o que eu gosto e não está dando, enfim, cada momento da vida a gente tem nossas crises, né? Então, eu não tenho uma pergunta, né? Mas eu queria fazer marcar, né? Um comentário, né? Que o texto ele é recorrente de dizer para dizer que Deus estava com José, né? Quando ele foi lançado na cisterna, quando ele foi vendido, ou seja, quando foi traído, quando foi vendido, quando foi escravizado, quando foi caluniado, quando foi preso, Deus estava com José. E hoje, no meu tempo devocional, a mensagem também, uma devocional preparada, a promessa é vida eterna, não é vida boa, né? E a gente vê aí que, né, a vida de José não foi toda boa, mas foi uma vida útil, né? E deixa essa mensagem para nós, os Zés, né? Então, anotei aqui nas minhas notas, depois eu vou passar aí, né, que nós somos os Zés, né? Então, a gente pode sempre aprender. Eu te agradeço aí, aprendi um pouquinho mais, eu também gosto muito dessa história, talvez diga que também é a minha favorita, até por me identificar nesses altos e baixos, né? Por que eu estou passando? Se Deus está comigo, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou preso aqui? Por que eu estou esquecido, né? José foi esquecido também lá pelo copeiro, né? Então, nem tudo é bom, mas a promessa nunca foi vida boa, né? Não. Mas vidas úteis, né? Então, se nós somos um Zé, né? Não Zé ninguém, né? Mas é alguém, né? A vida tem que ser útil. E sua vida foi útil hoje aí, compartilhando esse conhecimento aí que você absorveu e compilou aqui para passar para a gente rapidinho. Obrigado. Obrigado, Alex. É isso aí. Pedro. Isso mexe comigo também. A gente compra a pílula do marketing da religião, da teologia fácil, né? De que Deus está comigo e vai dar tudo certo. Eu falo, vai dar tudo certo no fim, mas o fim pode ser o céu, né? Então... Resgatando aqui John Oakes, né? Cristianismo fácil não é cristianismo verdadeiro, né? Então você tem que escolher o cristianismo que você quer viver. Exato. E a gente vai falar sobre isso no próximo papo, né? Que é o Egito de Moisés. Adiantando um pouquinho essa história, Deus chamou o povo para sair da área mais fértil do mundo para o deserto. Então, vamos pensar nisso aí. Aliás, a dica é ler o início de Êxodo. Não precisa entrar nas pragas. Até a pré-praga. Tá? Até Moisés encontrar lá com Jetro e voltar, ser chamado, né? Até o chamado de Moisés, o início das pragas. Aí a gente pode ler para se preparar para o próximo papo. Tá, já deu spoiler da próxima semana. Exatamente. Vamos falar disso. Legal, agora tem o Pedro e depois o Davi. Daniel, obrigado aí pela sua explanação. Você colocou uma nova roupagem aí nessa história do José, né? Que nem o Jacó deu a túnica para o José. Viu? Aqui no versículo 28, então fala que José foi vendido por 20 barras de ouro, de prata.
Isso, moedas de E prata. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Jesus vale mais. Será que tem uma coincidência aí? Podemos pensar em uma coincidência? Porque José não está na genealogia de Cristo, né? Não, é Judá. É É Judá. Judá. Judá que está. Mas aí ele foi vendido por 20 barras de prata. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. E José foi vendido como escravo, né? E Jesus foi uma traição. Né? Então é outro negócio. Mistura. E também tem a inflação, né? Desses 1.500 anos lá de José até Jesus aí. Tá certo. Valeu, obrigado. Obrigado, Pedro. Davi? Boa noite, Daniel. Boa noite, todo mundo. Obrigadão aí, foi excelente, assim, a leitura disso, essa teoria que você colocou do mal entendido, eu achei excepcional, pessoal, eu gostei muito. Eu queria fazer duas perguntas, uma mais objetiva, outra mais especulativa. A objetiva era que fala lá no capítulo 40, se não me engano, quando fala da prisão do José, fala que ele estava preso na casa do capitão da guarda. Esse capitão da guarda era o próprio, e o Potifar é colocado como capitão da guarda. Era na própria casa do Potifar? Você já viu alguma coisa sobre isso? É isso aí. Ele prende. Potifar, normalmente, Potifar deveria matar José, né, pela acusação. Mas ele gostava de José, ele deve ter ficado muito injuriado. Então, como ele gostava dele, em vez de matar, que era normal nessa situação, ele jogou o cara no calabouço lá, né, na prisão. Que era um anexo da casa dele. Exatamente, da casa dele. Uhum. Mesmo conjunto de prédios. Sim, eu falo que coloca só para saber se. Então, a princípio, era o mesmo capitão da guarda. Exatamente. Olha que desconforto, hein? Sim. Sim, eu falo assim, talvez isso tenha ajudado a facilitar a questão de verem ele com bons olhos, que às vezes o carcereiro, esse pessoal todo já conhecia o José há mais tempo. Para falar que mal chegou lá e já colocou ele encarregado dos outros presos, essas coisas, que é bem possível que talvez então ele já conhecesse. Eu nunca tinha pensado nisso, mas é bem provável que o carcereiro já sabia da capacidade de José. Falou, não vai ficar aí só comendo e dormindo, não. Vamos trabalhar aqui. Ó. Sim. E a outra pergunta é mais especulativa, que é teoria oriunda minha e da Gisele, lá da minha esposa. E a gente, nos últimos anos, a gente estudou um bocado sobre TEA, assim, de Asperger, essas coisas, por conta das características do nosso menino mais velho. E, na verdade, a gente estava pensando, aventando se parte da dificuldade de relacionamento do José, se não poderia ser, eventualmente, ele ter também algo do tipo, algum TEA de alto desempenho, porque ele tinha algumas características que ele era sincero em excesso. Eu falo, que é uma das características. E ele não se relacionava bem com as pessoas, ele tinha esse distanciamento dos irmãos, ele não era próximo, ele não era parceiro dos irmãos, e é o tipo da coisa, é o sonho, tanto ele falando com os irmãos, quanto ele falando com os pais, é aquele negócio, você vê que não tinha um filtro, que era esperado de alguém da idade dele já ter um filtro desse. Então, é o tipo da coisa que a gente até pensa, mas você não fala. Mesmo que você não pensa, você não chega julgando na cara. E, às vezes, até pensando também em outro aspecto, que, às vezes, ele não vê a necessidade de buscar a família, em parte não seria disso, por conta da... Eventualmente, ele não era uma pessoa que tinha tanta necessidade do laço social nesse sentido. Obrigado, Davi. Só traduzindo aqui para a turma, TEA é transtorno do espectro autista, tá? Sim, então, bem colocado. Algo aí nesse sentido. E é interessante o que você está falando, eu nunca tinha pensado nisso. Faz algum sentido, pode ter, né? Já que o espectro é grande, né? Então... Sim, pode ser. E tem alguns que
são muito capazes sobre algumas coisas, principalmente em áreas relacionadas à matemática e administração, gestão de organização das coisas, que eram a característica dele. Alguns deles são excepcionais nisso. Então, muitos bons executivos estão no espectro ou são disléxicos. É muito curioso isso. Sobre o fato dele não sentir necessidade, eu tendo a pensar de outra forma, pelo fato dele chamar Manassés, né, sobre esquecer a casa de meu pai, que era um negócio recorrente, não é? Sim, tinha uma mágoa muito grande lá, né? Muito forte, então era um negócio, obviamente, muito mal resolvido. Então, talvez ele estivesse no espectro, mas ele sentia necessidade, né, desses laços como algo que ficou essa ferida aberta. Mas muito boas provocações, viu, Davi? Sim. Obrigado. Obrigadão, mas foi excelente. Muito obrigado, Daniel. Nada, manda um abraço para a turma. Valeu, abração para todo mundo aí também. Sueli? Pronto. Boa noite a todos e todas. Cadê? Estou tentando colocar aqui o vídeo. Obrigada, Daniel, excelente. Obrigada, Sérgio, cada um que está participando. Mas eu quero fazer só um breve comentário. Eu li um livro, eu não me lembro o autor, que chama Você Vai Sair Dessa, Não Será Tão Rápido, Não Será Tão Fácil, mas com a ajuda de Deus você vai sair dessa. E o livro inteiro fala sobre José. E o que você falando, né? Obrigada, me fez pensar muitas coisas e aprender. E ele fala que no final do livro é quando José tinha tudo, né? Foi o governador do Egito e tudo mais, só que tinha coisas lá no passado que não tinha sido resolvida, né? Eu gosto também muito de José, eu me identifico com muitas coisas, e mostra que Deus, ele, por mais que a gente tenha, isso eu trago muitas vezes para a nossa vida, né, como discípulos, como pessoas, sempre tem coisas no passado, né, para ser resolvida. No caso do José, era se voltar a se relacionar com o pai, apesar que ele não sabia que o pai estava vivo, mas com os irmãos, e com toda a situação de fome do Egito na época, né, e foi algo que Deus permitiu, óbvio, para que José resolvesse toda essa situação. Então, eu penso, Deus ele nunca deixa as coisas do passado, porque ninguém sabia. Tanto é que foi, né? Todo mundo vendo José devem ter parado a cidade. E vendo José, as pessoas não sabiam de tudo que havia acontecido, mas Deus, ele revela o coração, né? Estava tudo lá guardado no coração de José. Eu não sei se a mulher dele sabia, como também era a amizade dele com a esposa, né? E com os filhos. Não sei se a Bíblia não cita se sabiam ou não, né? Mas assim, me impacta muito pensar como Deus ele fala, não, você está tudo bem aí, aparentemente, mas tem coisas a ser resolvida lá atrás e agora é o tempo, né? E teve o tempo correto e é isso, mas eu aprendi muito hoje, muito obrigada. Uma boa noite. Obrigado, Sueli. É verdade, Deus apresentou as oportunidades para José fazer a parte dele, né? Reconciliar, perdoar. Deu uma primeira oportunidade, não foi suficiente. Aí Deus deu outra oportunidade. José podia ter se reconciliado na primeira, né? Mas ele não estava pronto ali ainda, né? Para isso. Aí deu mais informação, mais oportunidade, né? E aí ele acabou aproveitando a segunda. Então, muito bom. Obrigado, Sueli. Obrigada. Agora tem a Estela e depois o Denilson. Daniel, muito obrigada. É sensacional ouvir. Acho que todo mundo que pode estar aqui nessa aula vai agora olhar essa passagem por outros olhos, né? E é muito bom também a gente ter essa perspectiva pela maneira como os judeus veem, né? Porque também eles
tem toda uma tradição oral que eles carregam, tem todo né, uma troca aí de experiências, de tradições que eles que acrescentam muito, né? Então, uma coisa que eu fiquei com curiosidade, você comentou que o David Forman, né, ele tem um artigo, enfim, ou um livro a respeito de Esther. Tem. E, por acaso, não sei se você lembra alguma coisa, mas algo relacionado do final do livro de Esther ao julgamento de Nuremberg, logo após a Segunda Guerra Mundial? Nossa, eu nunca fiz essa relação, não. Nunca ouvi falar, não, mas interessante. Interessante. Porque certa vez eu ouvi sobre isso, pela maneira como os nazistas também foram enforcados e que um dos próprios que foi enforcado relacionou ao Purim, a libertação dos judeus, porque, né, o Holocausto, né, toda a matança que teve também foi algo impressionante, né, o ódio que ocorreu. Então, eles fazem porque o final do livro de Esther tem uma passagem ali meio sem explicação. É como se Esther pedisse para enforcar quem já estava enforcado, uma coisa assim. E aí eles relacionam com o julgamento de Nuremberg. Mas, enfim, só fiquei com essa curiosidade. Não, eu desconheço, por enquanto. Mas é curioso, o final do livro de Esther é bastante sangrento mesmo, né? Então... Sim, perfeito. Mas muito obrigada, viu? Obrigado, querido. Eu que agradeço. Wilson, depois a Yara. Beleza, valeu, Daniel. Eu tenho o privilégio de ouvir quase que pela segunda vez, né? Depois da pregação, agora, muito bom. Eu queria fazer 2 observações rápidas, né? E depois uma pergunta. Primeiro sobre a história, né? O preenchimento, né? Que é bem interessante, né? Da história que a Bíblia narra e que faz todo sentido, né? Essa construção, a gente é uma digressão, né? A gente não sabe se foi real ou não, enfim. Mas me chama a atenção, assim, pelo fato da gente inventar muitas coisas, né? Naturalmente, principalmente quando a gente se sente ferido, né? Aqui no chat a Ana fez uma observação, né? Por isso que a gente tem que colocar as coisas na luz. E eu posso me lembrar, né, em algumas situações assim da minha vida, eu acredito que é algo comum, assim, né, em algum momento, em alguma medida para todos nós. Coisas aconteceram, né, alguém agiu de alguma maneira, e especialmente quando a gente se sente ferido, é normal, né, a gente criar um monte de coisas que normalmente não são verdadeiras, né? E aí a importância, né, da gente ser honesto, né, e na medida do possível, José não tinha tanto essa possibilidade, né, na primeira que ele teve, ele agarrou, eu acredito, mas a importância da gente esclarecer as coisas e não ficar alimentando, né, um monte de minhoca na nossa cabeça, né. Depois também me chama muita atenção, assim, há um tempo atrás eu estava pensando nisso, né, assim, se o copeiro, né, se lembrasse lá de José de imediato, né, seria maravilhoso para José, né, porque ele poderia sair da prisão assim mais rapidamente, né, diminuir ali o sofrimento, e seria isso, né. Mas esse tempo a mais que ele passou na prisão permitiu que ele tivesse na prisão no tempo certo, né, de ele ser levado para o faraó, né, e aí promover, né, todo o plano dele, né, para salvar muita gente da fome, enfim, toda a história que a gente conhece. Ou seja, a gente é muito limitado, né? Deus, ele tem a visão ampla de toda a história e sabe do que está acontecendo, né, em cada detalhe, em cada momento, né? E às vezes a gente tem as nossas orações não respondidas, né? Ou respondidas com um não.
e aquilo para a gente é frustrante, né, naquele momento, mas a gente não tem essa dimensão maior da história, né? É como Jesus no Getsemane, né? Deus poderia ter respondido a oração dele, né? E não, você não vai tomar esse cálice, né? Você não vai para a cruz. E aí ele seria poupado daquele sofrimento, né? Mas todos nós estaríamos condenados. Enfim, às vezes Deus permite que a gente passe por algumas coisas, né? E Ele está no controle, né? Ele tem todo o poder no céu e na terra, né? Mas tem todo um contexto aí que às vezes a gente não conhece, né? Então eu gosto de pensar assim, a escritura que você usou, né, de Mateus 8, Deus trabalha em todas as coisas para o nosso bem. E no versículo seguinte ele fala qual que é esse bem, né? É nos tornar parecidos com Cristo, né? É ser como Jesus Cristo, né? Em Romanos 8, 29. Então, isso, toda a história, né, e a forma que você colocou me traz à mente, né, de novo essas coisas. E eu queria deixar uma pergunta também, eu não sei se das coisas que você está lendo, né, aí da tradição judaica, né, e toda a construção aí secular também, ou milenar, né, dos rabinos e tudo mais. Se você já se deparou assim com alguma coisa que eles constroem a respeito de sonhos, né, e da interpretação de sonhos, porque em toda a história isso fica, né, porque é algo assim que pelo menos a mim chama atenção, não é algo assim que é comum nos nossos dias, né? Não é algo que eu já experimentei, por exemplo, na vida, né? Ter Deus me falar por meio de um sonho, né? Só que Deus pode fazer isso e ele já fez isso na história, né? Então, só uma pergunta nessa direção, assim, se você já leu, já viu alguma coisa a respeito disso, né? E pode trazer alguma construção a respeito. Mas obrigado aí por tudo. Obrigado, Denilson. Sobre o copeiro, né, e esses 2 anos, uma coisa que eu fico imaginando é a cara do copeiro, né, depois que José saiu da prisão e virou primeiro-ministro. Imagina ele indo pedir desculpa para José depois disso. Pô, chefe, foi mal aí. Era para ter lembrado antes, né? Mas é muito rico isso, né? Na medida que o Alex comentou também. Todas as coisas Deus usa para o bem. E esse bem, o que é esse bem, né? De nos tornar a imagem de Jesus. Esse é o bem, né? Esse, pelo menos, talvez não seja o único bem, mas talvez seja a visão mais completa de bem, né? Mais universal, né? Mais harmônica com a palavra do que é o bem. Né? Então, a gente tem muita dificuldade para desprogramar a nossa cabeça que liga o bem com as finanças, não é? Mesmo nós na igreja, né, com todo esse contato com a Bíblia, a gente entende porque a mensagem é muito forte, é muito repetida, né? Em todos os filmes, em todas as coisas, em todas as séries, nas conversas, em todos os ambientes, a gente ouve esse bombardeio de que estar bem é ter grana. E essa não é a narrativa de Deus nunca, em momento nenhum, né? Tem um momento lá, o único momento que o povo de Deus está bem com grana é no segunda metade do reinado de Davi, no reinado de Salomão, enfim, né? E aí tem momentos pontuais que são uma sombra disso mais para frente, com Ezequias, com outro rei. Enfim, não tem mais nada disso na história. Então, é mais da nossa cabeça mesmo. Então, ser lembrado disso é o tipo de coisa que a gente tem que aprender 1000 vezes, né? Aprender, reaprender, 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 reaprender. E sobre sonhos, eu nunca mergulhei no estudo disso. O que eu percebi é que eles levam a sério esse negócio. É isso que eu percebi. E tem ramos, né, do judaísmo que estudam isso, que estuda isso mesmo. Eu nunca mergulhei nesse ramo, nem tenho vontade de mergulhar, na verdade, talvez por questões culturais, né? Até eu não tenho tanta curiosidade com isso, mas eu descobri que, de forma geral, as pessoas têm muita curiosidade com isso, né? Sobre a interpretação disso e tal.
Então, estudar isso com método deve ser interessante. Mas não tem outros pensamentos sobre isso. Posso fazer um comentário, Daniel, sobre as perguntas do Denilson? Você e o Alex. Tá? Comenta aí. É só que eu já li sobre isso, não sobre o judaísmo em si, mas sobre a cultura egípcia, que era para eles era muito valorizado o sonho, a figura do sonho eles viam o sonhar como um aproximar, o mais próximo que alguém vivo consegue chegar do mundo espiritual. Então, qualquer coisa que eles viam que a pessoa sonhava era muito valorizado, nesse sentido como sendo uma mensagem do mundo espiritual para eles, e que o interpretar sonho é uma das coisas que era extremamente valorizada na cultura deles. Por isso que teria esse contexto do José, pelo fato de ter interpretado o sonho, um sonho do faraó, ter sido o faraó ter dado tanta relevância para esse ponto de querer dar o cargo para o José. O que eu já li foi mais desse aspecto da cultura egípcia em si do que da cultura judaica propriamente dita. Ô, Davi, mas o que você está falando, alguns elementos da cultura judaica, principalmente nesses primeiros momentos, ele vem da cultura egípcia. Sim. Né? Estavam lá, né? Então, eu falo assim, que até o fato assim e até o reflexo assim que o próprio José sonhava, era uma coisa que foi valorizada assim no José. E também não é só nessa história dessa relação com o Egito que você coloca como que eles mostram o sonho como sendo algo valorizado. Você pega um livro de Reis, livro de Crônicas, livro de Samuel, tem várias pessoas que têm revelações divinas por meio de sonhos. Certamente pode ter tido influência dessa cultura que eles tinham do Egito, egípcia propriamente dita. Caramba, verdade. Pô, na maior parte dos meus sonhos, se tiver uma revelação divina, eu preciso de um tradutor, viu? Porque cada loucura... Pois é. A maioria do meu eu acho que seriam as mensagens muito esquisitas que Deus ia estar mandando para mim. Exatamente. Eu ia ficar meio preocupado. Eu não consigo tirar nada muito espiritual delas, não. Muito pelo contrário, às vezes, né? Sim. Vai lá, Alex. Desculpa. Então aí é um pesadelo, não é sonho. Alex, abre o microfone aí, Alex. A gente não consegue interpretar os seus lábios. Joia, obrigado. Não, realmente é um comentário em cima do comentário do Denilson, né? A questão do bem, né? É o bem para quem, né? Então, todo o sofrimento de José, o personagem do dia, foi para o bem daquelas pessoas que sobreviveram da revelação que ele teve no sonho, né? Então, realmente a gente tem que pensar muito aí nos nossos valores, né? O quanto a questão da grana, né? Ou do não sofrimento, né? Então, hoje uma irmã estava me animando com o meu momento aqui, que eu tô, né? O sofrimento está capacitando você para alguma coisa adiante. Às vezes é fazer o bem a outras pessoas que vão passar pelo que você está passando, né? Então você está sendo o precursor de alguma coisa, né? E isso é bíblico também. Então realmente a gente tem que pensar aí. E eu gosto muito dessa questão da grana também, né? A Bíblia é muito recorrente, né? Todas as coisas pertencem a Deus, né? Então a gente tem muito essa pegada, né, de acumulação, de posse, né? E ninguém vai ficar com nada, né? Então, mas é um desafio. Enquanto a gente está por aqui vendo todas essas coisas, a gente quer pegar em tudo, quer aproveitar ao máximo, quer se dar, ainda mais nós brasileiros, né? Querendo sempre se dar bem, né? Mas a cultura, na verdade, os princípios da palavra de Deus são bem diferentes. A gente precisa realmente passar tempos desse de estudo profundo, de revisitar histórias tão bem conhecidas como a de José e ver que a gente não entendeu tudo ainda. E por isso a gente tem que passar, né, por várias coisas aí. Só um comentário. Obrigado, Alex. Eu estava lendo um livro sobre o livro de
com base no livro de Eclesiastes, né? E ele fez um comentário que eu não tinha reparado, né? Já li esse livro muitas vezes, não tinha reparado. Eclesiastes, mais do que um livro de sabedoria, na verdade, ele é um livro de desespero, né? É um livro de um cara absolutamente desesperado, né? Porque ele não consegue achar o sentido das coisas, né? Da vida dele. Tem uma carga de sofrimento e agonia naquele livro que acho que não tem, com a mesma profundidade, não tem igual. Tem um sofrimento parecido, mas não com essa visão, essa radiografia íntima, né, do cara. Eu estou aqui com um livro de Eclesiastes que eu comprei numa livraria judaica, né? É um dos projetos que eu estou brigando para terminar esse ano aqui, mas é um livro comentado versículo a versículo por rabinos, né? Quando você falou que os judeus brigam muito, né? Eu tenho visto isso, né? O quanto as opiniões são divergentes, dependendo de quem está comentando, a visão que tem, né? Bem interessante, mas é isso aí, é desesperador mesmo, né? Eclesiastes é desesperador. Desesperador, absolutamente. Daniel, só um último comentário rapidamente. Achei interessante o que o Davi falou, dessa questão da cultura, a tradição egípcia em relação aos sonhos, e a gente percebe esse padrão na forma como Deus ele vai entrando na história da humanidade, que é por meio da cultura, né? Ele entra no nosso universo através da cultura do nosso idioma, e ele assimila isso. É interessante que ele se revela por meio disso, né? Imagine, por meio dos sonhos, e além disso ele transforma essa cultura, né? Para que a gente seja inserido nessa história da redenção, da salvação, que perpassa toda a palavra de Deus, né? Então, é muito interessante isso, né? Porque hoje também a gente tem a cultura do século XXI, de um modo geral falando, e é uma abordagem que a gente pode usar, né? Como Paulo fala, né? Eu me torno tudo para todos, mas o objetivo último, final, sempre é apresentar Jesus a todos os seres humanos, né? Como Senhor do universo. Então, só um comentário final sobre a questão da cultura e como Deus usa disso para nos alcançar. Eu gosto muito dessa pegada, Bruno, porque a gente reclama tanto da cultura, né? Que a cultura atual é isso, aquilo e tal, e como se fosse algo que nos afasta de Deus, e no sentido né? Mas a cultura, ela não é boa ou má em si, né? Ela não tem uma índole boa ou má. Ela é o que é. Deus também sempre trabalhou por meio da cultura, né? Sempre usou a cultura e construiu em cima da cultura as suas abordagens. Tem uns doidos aí que, com base nisso, estão dizendo que o evangelho tem que ser reescrito, né? Para usar a cultura. Claro que é loucura, mas esse é o fundo, né? Da teoria por trás dessa proposta maluca, né? Mas cabe a nós usar aquilo que for ligado na terra será ligado no céu, né? No céu e na terra, e fazer esse trabalho, né? Cada geração precisa fazer seu dever de casa e construir a narrativa para Deus trabalhar dentro da cultura, não é? E não tentar forçar uma cultura extemporânea à cultura atual. Isso nunca deu certo, e nunca dará. Mas os princípios valem, né? Deus trabalha com meio da cultura, sempre trabalhou. Trabalhou no início, trabalhou na criação, trabalhou no pré-êxodo, trabalhou no êxodo, né? Usou parte da cultura egípcia, né? Depois na cultura lá no Os gregos, né? As tribos, exatamente, nos relacionamentos tribais, depois na cultura romana. Depois Paulo usa a cultura grega para escrever as cartas, e a filosofia grega está todo lá no raciocínio de Paulo, e isso é usado também. Então, não adianta de falar que a cultura é horrível, é de Satanás, não existe isso, né? É o nosso dever de casa, né? Aí é o nosso trabalho. Daniel, acho que tem uma última pergunta, a colocação da Yara, tá? Oi, Daniel. Primeiro eu quero agradecer. Quero agradecer porque a aula para mim foi fantástica, porque eu também via José de uma maneira romantizada. Aquele personagem que só foi injustiçado e tudo mais.
Porém, eu quero te fazer uma pergunta. Os sonhos que José falava aos irmãos, ele falava consciente de que estava provocando os irmãos, causando ciúmes, ou já era algo muito natural vindo de Deus? Essa é uma daquelas perguntas que os comentadores vão brigar a vida toda, não é? Se você for na linha Davi, não é? Do transtorno do espectro autista, ele falava porque ele não tinha filtro mesmo, que era um adolescente sem sabedoria, falava o que vinha na cabeça, achava uma boa ideia e falava. Se você for na linha do Foreman, não é? E do Marty Salomon, eles vão dizer que José era um pouco do que eu falei, que ele era meio autocentrado mesmo, ele pensava nele, ele era meio mimado, né? Ele era colocado para cuidar dos outros irmãos, né? Para supervisionar, contava a má fama dele, fazia fofoca, então ele meio que se achava, o pai não devia brigar com ele quase nunca. Então alguém com nesse ambiente de posar de bonitão também não é difícil, é bastante viável. E a terceira teoria de que ele já tinha uma visão espiritual e via isso como uma profecia e falar com a mensagem de Deus, ela pode ser verdade. Agora, pessoalmente, eu acho que era uma grande mistura de tudo isso. Que uma hipótese não exclui a outra, entende? Ele realmente tinha um tanto de arrogância, né, da juventude, autocentrada, e ele achava que era de Deus mesmo, isso se misturava e saía de um jeito que não ficava muito bem para o lado dele, não. Entende? Então, acho que não é ou, né? Pode ser e, né? Uma coisa e outra, né? Junta, cuja mistura, apesar de ter um lado espiritual, né, e santo, tinha um resultado muito negativo no coração dos irmãos e até do pai, né, que repreendeu a ele. Como acontece hoje, né? Às vezes a gente tem também mensagens santas, interpretações santas, e conta, e as pessoas falam, para com isso, quero ouvir isso não. Quem você pensa que é? Você pensa que é o dono da verdade? Então, acontece até hoje, né? O tempo todo. Daniel, mas em que momento a gente percebe que realmente José, ao fazer parte do plano de Deus, começou a caminhar nesse plano? Olha, eu acho que, de certa maneira, ele sempre caminhou no plano de Deus. Agora, eu acho que ele se encaixou na narrativa completamente lá quando ele se reconcilia com os irmãos. Acho que ele está sempre... Sabe, você tem o caminho, e ele está andando no caminho, só que está no acostamento, que tem um monte de buraco, e tem planta, e tem gente andando de bicicleta, e tem carro de boi, né? E aí ele tropeça, é atropelado, né? E acontece um monte de coisa. Mas ele está ali, Deus está usando essas coisas. E aí, quando ele se reconcilia, aí ele vai para o asfalto liso, tranquilo, ali, ó, pá, no meio de tudo. Bonitinho. Quando ele, na segunda visita dos irmãos, quando ele é reconciliado. Mas como Deus estava com ele o tempo todo, eu acredito que o caminho, aos trancos e barrancos, caindo nos lagos, né, nas armadilhas, sendo perseguido por boi, mas ele estava mais ou menos no caminho. Daniel, obrigada, viu? Nada, como o Denilson falou, né? Sendo construído, sendo trabalhado, ficando 2 anos a mais. Então é isso aí que a gente tem que fazer. Muito indignado da vida. O Alex falou, muito indignado. O caminho é esse. É esse. Rapaz, fica aí, fica de boa. Não é? Verdade. Muito bem, senhores. Tem uma parte no capítulo 38 que é de Judá, que é o aprendizado de Judá. Não é? Na história dele com Tamar, né? Ele perde aí 2 filhos nessa história, e ele tem a jornada dele de crescimento também, de arrependimento, até ele se tornar o Judá, né? Que termina os seus dias, né? Também como um grande patriarca do povo judeu. Ele tem a jornada dele.
A gente não tem tempo para explorar isso, nem vou explorar isso semana que vem, mas se alguém tiver curiosidade, no podcast de José, o Caindo no Buraco, ele explora um pouco mais esse assunto, para quem tiver curiosidade. Tem algumas coisas que a gente já falou hoje, mas essa parte dá para entender um pouco melhor. Daniel, muito obrigado, viu? Eu sei que o tema foi super interessante, gerou todos esses pensamentos e discussões. Obrigado mesmo. Queria agradecer você e todo mundo que ficou até agora. E a gente está animado para te aguardar na semana que vem com a próxima surpresa. Obrigado. Boa noite a todos, irmãos. Boa noite. O nome do podcast